Olá, Edvanfeu, bem-vindo ao Livros com Bolo. No Vivendo e Escrevendo de hoje, eu vou falar por que eu não procurei e não tenho mais intenção de procurar as grandes editoras para publicar o meu livro. E eu vou falar também, dentro dessa minha experiência, algumas vantagens e desvantagens da publicação por grandes editoras, editoras tradicionais e a publicação por meio mais independente, que assim você que de repente quer escrever pode se beneficiar um pouquinho das informações que eu tenho aqui. Então é o seguinte, pessoal, você tem dois caminhos hoje se você quiser publicar o seu livro. Você pode ser um autor independente, que você vai ter muito mais trabalho, você vai ter muito mais... você vai ter que se preocupar com muito mais coisas e você vai ter que talvez contratar o serviço de uma editora que atue muito como gráfica, que possa fazer um trabalho pelo menos de embrulho da tua obra, assim, de realmente colocar num pacote que seja um pacote bonitinho para você entregar para o seu leitor. E você tem o método que é o mais tradicional, até, sei lá, 2000 e pouco era o método que a gente conhecia, em que você escreve o seu original e você vai batendo de porta em porta em editoras tradicionais, editoras que vão bancar tudo, vão abraçar tua obra, ou não, e e você vai receber depois 10% do preço de capa, tá? Ed, mas por que você recebe tão pouco? Porque não é tão pouco assim, gente. E olha só, 10% alguns autores que recebem, outros recebem menos, recebem 8, recebem 5, recebem 3. Vai depender muito do acordo que você faz com a editora. E isso acontece porque a editora tradicional, ela tem muito custo. Para começar, a distribuidora que vai levar o livro para a livraria, ela já tem ela já tem o cabelo no olho. Ela já vai cobrar ali uns 50%, às vezes 60%. Então acaba sobrando o quê? 40% para a editora, 10% para o autor, 30% para a editora. A editora tem todo um trabalho de ter revisor, de ter capista, de ter equipe, de ter cuidar do teu livro durante vários meses até que ele esteja pronto para a vida, tá? Então, e às vezes esse processo pode levar anos, pode levar até 2 anos, que eu já vi gente trabalhando com o livro por cerca de 2 anos até ele ser lançado. Então, esse era o caminho que a gente conhecia. Nesse caminho, você não tem controle sobre a capa do livro. Raramente você vai ter controle sobre alguma coisa, tá? Aí você vai, claro, ser bem direcionado, geralmente, né? Porque eles são profissionais, mas você não vai ter muito controle sobre o teu livro e... se você não se mexer hoje em dia, se você não tiver uma rede social, se você não fizer um barulho do teu livro, se o seu livro encalhar, isso, vai ficar encalhado e vai para o saldão de livro a R$10, tá? É o que é. Existem editoras, você tem que pesquisar muito, existem editoras muito sérias e muito boas no Brasil, mas existem editoras que não são tão sérias e que simplesmente podem pegar o teu dinheiro e gastar muito e entregar um trabalho bomba, meia boca, mal feito e deixar tudo aí na tua porta e você não sabe distribuir, você não sabe fazer, seu livro, seu sonho morre. E eu já vi isso acontecendo com mais de um autor. Autores que simplesmente desistiram da profissão, desistiram do sonho de escrever, porque tiveram essas experiências traumáticas com editoras muito ruins. São editoras realmente gafanhoto, aquela editora que vai lá, consome o sonho e vai embora. Como eu falei, tá, gente? Não são todas, pelo contrário, tem editora muito boa. E aí eu vou contar a minha experiência pessoal e por que eu acabei, em algum momento, optando pela... quase uma autopublicação, porque a editora é minha. A editora Linhas Tortas é minha, do Renato, do Rick e da Luciana Werneck, tá? E da onde veio essa editora? Essa editora, quando a gente começou a trabalhar lá em 1996, a gente é velho pra caramba, a gente trabalhava para a editora Scala, fazendo revistas, fazendo livro de anjo, fazendo várias coisas que a gente amava, que a gente gostava, tinha acabado de sair da faculdade. Cara, aquilo pra mim foi a realização de um sonho, poder escrever o que eu quisesse. E a Scala, ela dava muita liberdade criativa pra gente. Então, era muito bom, você não tinha limites, era bom pra caramba, a gente escrevia de tudo. E nesse momento... A Scala, em algum momento, né, na verdade, a Scala começou a exigir notas fiscais.
E a gente não tinha, a gente não sabia nem como emitir nota fiscal. Então, a gente teve que contratar uma contadora, que é a nossa contadora até hoje, e ela explicou, a gente tinha que abrir uma empresa, a gente pesquisou e a gente acabou abrindo uma editora, que era o que tinha mais a ver para a gente poder emitir nota, né? E aí a gente fez direitinho, né? E criou a editora, na época... Era isso mesmo, a editora Linhas Tortas. Eu acho que ela já existia, como nome fantasia, e eu acho que Limiar era o nome verdadeiro. Não lembro agora, a editora Limiar ou a editora Fantasia. Não lembro qual era o nome, mas assim, já existia. E aí a gente ficou com essa editora só emitindo nota, porque a gente trabalhava prestando serviço, até que a gente... esse mercado de prestação de serviço começou a morrer. E aí a gente começou a ficar triste, né? Esse mercado tá morrendo. E em dado momento eu percebi que, cara, esse mercado não vai sobreviver. Assim, o que estava acontecendo? Eles estavam contratando as pessoas para trabalharem nas suas próprias equipes. Tudo isso que a gente fez em pandemia, de trabalhar em casa e tudo mais, estava caindo em desuso. Era como se a gente estivesse indo na contramão, né? O Brasil estava indo na contramão do mundo, que a gente tinha achado que tudo indicava pelos estudos que as pessoas iam trabalhar assim, mas não estava acontecendo. Então a gente decidiu que, olha, não tem como, a gente vai continuar trabalhando como equipe frente, que era como a gente se chamava, mas Ed, eu quero capitanear, eu quero, junto com quem quiser ficar, eu quero investir na editora Linhas Tortas com livros de esotéricos, livros de fantasia, os livros que a gente quiser publicar. E aí só metade ficou, éramos 8, 4 ficaram, 4 saíram fora, né? E aí a gente começou a trabalhar na editora Linhas Tortas. Só que nós nunca fomos administradores, nós nunca estudamos direito isso, nós fazíamos muito pela nossa experiência, que não era pequena, nossa experiência não é pequena. Então muita coisa que a gente faz dá certo, porque não é só faro, não é só intuição, existe também uma experiência ali. Mas nós não somos administradores, não era nós somos criadores. E a gente só estava administrando porque não tinha outra opção. Então, basicamente, é assim que surgiu a Linhas Tortas. Então, a Linhas Tortas tinha todas as limitações. Não tinha capital de giro, não tinha dinheiro, ela não tinha conhecimento do mercado. Então, tudo que a gente fazia, a gente às vezes caía em golpe, botava livro em distribuidora que sumia com os livros, que não pagava, botava em loja que não pagava. A gente cansou de tomar cano da Nobel, né? A Nobel de Manaus, que fechou depois. Nossa, a gente tomou um prejuízo enorme lá, por falta também de experiência nessa área. Então, a gente não era uma editora grande, nunca fomos, e não tinha o alcance bom que uma editora grande tem. Não tinha, a gente queria ver os nossos livros na Saraiva, a gente queria ver nas livrarias e não acontecia porque a gente era pequeno. Quando aparecia um livro, porque nem a nossa tiragem era grande, né? Então, assim, eu comecei a tentar em algum momento as editoras grandes. E a minha decepção foi tão grande, gente. Porque eu mandei cartinhas ou e-mails, eu não lembro se na época como é que eu mandei original, mandei para agente literária. A única coisa para que serviu a agente literária é porque uma hora eu, sem querer, eu perdi toda a Alcateia 1, toda, 100%, eu perdi, eu não tinha backup em lugar nenhum, não sei por que eu não tinha backup, e ela tinha. Então ela mandou para mim. Então eu falei assim, meu Deus, isso aqui salvou. Foi a única coisa para que serviu aquela agente literária, porque fora isso ela não serviu para mais nada. E mas já serviu para muita coisa, né? Perder um livro inteiro, ela recuperar, eu sou grata. E as editoras me mandavam sempre, quando mandavam resposta padrão. Você via que era uma resposta completamente padrão, que não tinha nenhum traço ali falando sobre o teu livro, nenhuma indicação, nada. Eram e-mails bem frios, assim. E eu comecei a ir pessoalmente, porque eu tinha um público, eu sempre tive, eu tenho um público grande, muito grande, de leitores. E eu comecei a procurar, né, editoras, até nessa parte esotérica. E, gente, acho que eu encontrei, mesmo grandes, não tinham propostas boas, então eu preferi não aceitar. Porque, assim, eu não estava também numa situação que eu precisasse, entendeu? Eu já tinha um nome. E aquelas que eu queria muito participar, porque eram editoras mais antigas, tinham um nome, tinham uma estrutura boa, foram bem decepcionantes. Uma só publicava autor estrangeiro, e isso era oficial, tá? Dizer que, não se publica, não é que não se publica autor nacional, mas aquela editora específica falou, eu não publico autor nacional e ponto final.
Ok, tá bom, paciência, né? E aí eu tentei vender até para essa mesma editora e fiz uma reunião e apresentei projetos. Eu tinha vários projetos, assim, que já estavam em andamento, estavam prontos praticamente. A gente estava querendo passar para uma editora grande. E eu apresentei o projeto, na época foi o de Alcateia para essa editora, falando sobre, olha, sobre lobisomens, vampiros, mas existe assim uma coisa muito tocante, muito lírica, uma sociedade secreta, e que tem um rapaz que ele é mestiço, então ele não se transforma, e ele, enfim, contei a historinha de Alcateia. E aí ele falou assim, não, mas olha só, você precisa sair desse lugar comum. Aí eu fiquei assim, mas que lugar comum? Não, é porque isso tem muito a ver com Crepúsculo, né, que fez sucesso. Eu falei, olha, não tem nada a ver com Crepúsculo, é bem diferente de Crepúsculo. Aí ele falou, não, mas assim, tem a ver com vampiro, lobisomem, assim, jovens, então assim, isso já tá saturado, então assim, isso assim, não é bom. Aí eu ofereci uma outra coisa que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, e mesmo assim ele botou defeito. Depois eu fui saber que essa mesma editora, que recusou todos os meus trabalhos, e os do Renato, ela publicou um livro que foi um incrível fracasso, inclusive, falando sobre um acampamento de jovens onde uma garota se apaixonava por dois rapazes, um virava lobisomem e o outro virava um vampiro. Isso depois que ele me falou na cara dura que não tem mais espaço para esse tipo de livro que se fala da mesma coisa. Então, assim, isso me deixou, isso vai remoendo por dentro. O seu ego vai ficando destruído, a autoestima vai indo pro saco, gente. A minha autoestima começou a ser afetada com aquilo. E eu comecei também a pensar no que eu queria. A Paty, né, a Patrícia Balan, a minha amiga saudosa, ela já tinha tido uma experiência que também foi bem ruim como editora tradicional, que ela publicou um livro chamado Horóscopo na Lata, e que ela tinha uma ideia de uma capa bem bonitinha, e eles fizeram uma capa medonha. A capa era muito feia, muito feia. E ela não teve nenhum tipo de palavras, de voz para escolher uma capa melhor. E ela recebia muito pouquinho, muito de vez em quando. Então, assim, a gente foi no lançamento, que foi bonito, mas depois disso, ela mesma se desgostou com esse livro, né? Então, a gente tem que fazer uma escolha aqui, tá? Então eu vou explicar para vocês a minha escolha. Não estou dizendo que você que quer ser escritor não deva procurar uma editora tradicional, grande, bonita, legal. Eu acho que você deve, porque uma editora pequena como a minha nunca vai te dar espaço, nunca vai te dar visibilidade como uma editora grande, né? E não se deixe enganar. Eu adoraria ter a visibilidade que uma editora grande tem. E eu tive isso com as revistas da Wicca, as previsões, quando eu estive na Escala. E eu tive isso com o Lua das Fadas, que também foi pela Escala. Mas eu tinha uma coisa pela Escala que as outras editoras não querem me dar de jeito nenhum: liberdade criativa. Eu tinha liberdade de falar o que eu quisesse, de escrever o que eu quisesse, de fazer a capa que eu quisesse. Eu tinha 100% de controle da minha própria obra. 100%. E eu acostumei mal. A Escala me estragou nesse ponto, porque quando eu começo a ver que eu vou ter que discutir, debater e brigar por uma ideia, aquilo não está funcionando mais para mim. Especialmente porque talvez eu aceitasse isso há 20 anos, quando eu estava começando. Hoje já não aceito mais, porque eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu sei o que eu quero falar e o que eu não quero. Eu sei o que eu quero passar e o que eu não quero. Então, eu realmente não tinha mais essa liberdade, não teria essa liberdade com as outras editoras. E a frustração de receber não, e não, às vezes assim, eu olhava para aqueles editores e eu não entendia por que eles não viam o potencial de público que eu sempre trouxe. Qualquer coisa que eu publique, vende. Qualquer coisa que eu publico, vende. E eu não entendia por que havia tanta resistência. Era quase como se fosse, não, você é de banca, você é pobre, sai daqui, sai, você é pobre, sai daqui. Parecia isso, sabe? Parecia assim que talvez eu não fosse material para uma editora, para a livraria. Dava aquela sensação. E como isso não estava me fazendo bem, e em dado momento eu parei e pensei no que eu realmente queria, tá bom, Ed, vamos lá. E se algum deles dizer assim, e quiserem mudar a capa, e quiserem que você mude determinado comportamento de um personagem, ou quiserem que você amenize determinada situação, ou mude o final, você vai querer?
Não. Então, para que continuar tentando e se desgastando e se sentindo com a autoestima abalada? Quer saber? Então, eu cheguei à conclusão de que eu ia continuar mesmo na minha editora pequenininha, com os meus leitores, tendo esse contato direto que eu tenho com os meus leitores, a rede social ajuda muito, de responder os e-mails, de responder no privado, de mandar quando sai daqui, de mandar os livros autografados, né? E é o caminho que eu escolhi. Eu continuo escrevendo e vou continuar escrevendo. E se um dia der para fazer uma grande tiragem e estar nas grandes livrarias, eu farei. Se não der, tudo bem. Eu continuarei escrevendo, porque eu acho que o meu amor está na escrita. É claro que todo escritor quer ser lido, e eu quero muito ser mais lida, mas eu também quero um pouquinho de paz, eu também quero ter prazer no que eu faço. E eu tenho conseguido isso. Tendo o controle da obra, né? Talvez tenha... Isso pode ser um defeito meu, de querer ter o controle da obra, tá bom? Então, espero que você aproveite alguma coisa do que eu falei aqui. Existe essa diferença. Você pode ser se você quer ser dono da sua obra, ter controle total, mas você nunca publicou, eu te aconselho a procurar alguém que te ajude nisso. Porque, como eu falei, não quer dizer que você vai estar sempre certo, só porque você tem o dom, o talento da escrita. Eu já peguei muito livro ruim, muito livro difícil, muito livro arrastado, muito livro que precisou de muito corte. Então, eu não faço mais livros alheios, tá? Eu não faço mais copydesk, eu não faço mais nada disso de ser parte de editor, ser editora de um livro, não faço mais. A Linhas Tortas não publica outros editores, outros autores. Por isso, porque era eu que pegava esse trabalho de pegar meio que você pegar o filho de alguém e colocar ele bonitinho para se comportar, botar uma roupa bonitinha para ir para a formatura. E isso dava muito trabalho, especialmente quando o autor às vezes ficava muito apressado, ele queria logo o lançamento, porque o autor quer isso, ele quer virar um best-seller da noite pro dia. Não é normal, gente, eu também queria muito isso. Eu já não acredito mais nisso, mas foram 25 anos de porrada, mas no começo eu também queria ser best-seller da noite pro dia, né? Então, você pode sim fazer uma autopublicação, mas para isso você tem que seguir alguns passos que vão te ajudar bastante, inclusive vão te ajudar lá na frente a você chegar numa editora grande, se você quiser. Mas lembre-se, pese o que você quer, pese o que é melhor para você. Nem sempre aquele caminho que todo mundo almeja e todo mundo acha que é o melhor é realmente o melhor para você, tá bom? Então é isso, me diz aí se você gostou desse tema e se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais informações e mais vídeos sobre o mesmo tema. Um super beijo e não esquece da curtida e de deixar o comentário. Tchau!